Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 6 de maio, da terceira semana da Páscoa. E aqui a liturgia da palavra que vamos meditar hoje, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 20. Aqui é o relato da conversão de São Paulo. Paulo, que ainda é Saulo, que devastava as igrejas à busca dos cristãos, para mandá-los na prisão, enfim. E aqui a leitura diz que ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir a Damasco, trazer a Jerusalém, colocar na prisão os irmãos. E olha que interessante, homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. A Igreja Católica, hoje a gente chamamos ela de Igreja Católica. Olha aqui o primeiro nome que falavam, não? O caminho, que coisa. Qual o caminho? O caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho da salvação. Você pode colocar, mas significa que os irmãos percorriam um itinerário de fé. Não só até o batismo, até Jesus, até professar a fé, mas aqui nós estamos em caminho para o céu, para a vida eterna. Nosso lugar não é aqui, somos paróicos. Estamos de passagem aqui. O nosso lugar é o céu, E por isso o Senhor quer de verdade nos levar lá. Nós estamos percorrendo o caminho. E aqui, no meio do caminho, o Senhor aparece, Jesus aparece a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo os cristãos. Então, uma coisa interessante aqui que a gente vê. Cristo e a sua igreja, Cristo se identifica com a sua igreja. O que Saulo ainda está perseguindo não é Jesus. Jesus está morto para Paulo. Foi aquele que mataram crucificado. É um morto. Que essa seita de cristãos fala que está vivo, ressuscitado, etc. Não. Ele está perseguindo uma seita, pessoas que estão desviando, hereges, que estão desviando da fé. Mas Jesus diz, não, você me persegue. Significa que se eu estou de verdade vivendo em Deus, em comunhão com Cristo, e eu e Cristo somos um, perseguir o cristão é perseguir a Cristo. E olha que coisa, o Senhor se identifica com você e comigo, se vivemos em comunhão com Ele. Saulo fica cego, os irmãos que estão com ele escutam a voz, mas não vê ninguém, levam ele a Damasco, e olha só, Deus se serve de um instrumento que é Paulo, um homem que perseguia a igreja, para agora ser um instrumento de levar o evangelho aos pagãos, e dirá aqui Jesus, porque ele manda Ananias, um homem respeitado dentro da comunidade em Damasco, da comunidade cristã, para ir impor as mãos Paulo, curar a sua cegueira, batizá-lo e dizer, olha, o Senhor escolheu você para enviar, anunciar o evangelho, etc, etc. E a primeiro momento, Ananias acha absurdo. O Senhor está aqui, devasta, vai às casas, tira os irmãos, leva às prisões, olha, ele está fazendo sofrer todos aqueles que acreditam em ti, Senhor Jesus, como é que tu vai... Exatamente. Por isso, Deus apareceu na vida de Paulo e, de alguma maneira, este agir de Jesus na vida de Paulo modificou este homem. E ele se abriu à verdade, ao anúncio de Cristo, e como termina a leitura, depois de curado e tudo, ele ficou uns dias com os irmãos em Damasco, depois do batismo e tudo, e começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Olha que mudança!
Significa, nós às vezes ficamos com complexos, eu não tenho capacidade de ser catequista, não tenho capacidade de não sei que coisas. Então sempre damos uma desculpa, uma falsa humildade, um falso complexo. Não, Deus pode pegar um cara como São Paulo, perseguidor, talvez foi cúmplice da morte de tantos cristãos, não só de Estevão. Levou muitos irmãos à cadeia. E Deus entra na vida, aparece, tem um encontro com Jesus e modifica a vida deste homem, e ele vira um instrumento de Deus, na mão de Deus. Então Deus pode também fazer de você e de mim, por pior que sejamos, por mais sem qualidades humanas que eu e você possamos ser, para o anúncio do Evangelho, mas Deus é aquele que entra na tua vida e dá graças, se tu te abres à ação de Deus. O mais importante é aquilo que aconteceu com Paulo, o encontro com Jesus. E este encontro modificou a Cristo, a Paulo. Este encontro de Cristo com Paulo modificou a Paulo para transformá-lo neste instrumento de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o mais importante é tu e eu nos encontrarmos séria, profunda e radicalmente com Cristo, que sempre nos aparece no caminho, na nossa vida, quer manifestar-se, quer dar-se a conhecer, quer ter um encontro contigo, real, profundo, para que tu e eu sejamos na mão dele, instrumentos dele, para a salvação do mundo, a salvação das almas, dos pecadores, enfim. Eu espero que nos abramos a esta ação de Deus na nossa vida. E Ele fará de nós o que Ele quiser. Não bote desculpas, não bote obstáculos. Não. Tu e eu podemos ser realmente total impedimento à ação de Deus. Não temos qualidades, não temos, sei lá. Mas se eu me abro e deixo que Deus haja, Ele pode fazer não só de mim um santo, pode fazer um instrumento maravilhoso frente ao mundo. E eu espero que o Senhor de verdade nos transforme neste instrumento dele para a ajuda do mundo. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. O pessoal que escutava Jesus nesse discurso do pão da vida se escandaliza, porque Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Claro que hoje a gente poderia dizer, sim, mas ele estava falando da Eucaristia. E por que Jesus não explicou ao povo que não está falando de comer materialmente o corpo dele? Não é de ser canibais. Não. Ele estava falando do sacramento da Eucaristia e tudo, mas é mais do que isso. Jesus queria chocar as pessoas. Em que sentido? Comer o corpo de Jesus, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele em Deus não tinha corpo, se encarnou no seio da Virgem Maria e assumiu um corpo como o nosso. Hoje as pessoas, como dirá a carta aos Hebreus, estão escravas por medo da morte, não tanto da morte física, também, mas da morte existencial que cada um de nós carrega. A morte que me causa uma doença, a morte que me causa uma frustração, a morte que me causa não amar o outro como ele é e o caráter do outro me mata, me faz sofrer. A morte do meu defeito físico, dos meus complexos. A morte que me causa não ter o dinheiro que eu gostaria de ter, a casa que eu gostaria de ter. Enfim. Aqui, o homem está escravo pelo medo da morte. E por causa do medo da morte, dirá a carta aos Hebreus, faz a vontade daquele que é o Senhor da morte, que é o demônio, e nos mantém preso a ele. Pelo medo da morte, quero fugir, quero escapar. E como fazemos para escapar pelo medo da morte? Porque eu não quero me sentir mal, frustrado, com a vida sem sentido, não amado, não querido, sei lá, não conseguir realizar as minhas vontades, meus desejos, não encontrar a felicidade que busco, por isso estou morto por dentro. Então a gente escapa, se aliena. Hoje é uma sociedade infantilizada, porque pelo medo de sofrer,
se aliena. Eu diria, como não quero sentir dor e sofrimento, busco até em Deus como uma droga, um anestésico. Então não consigo amar o meu marido faz eu sofrer, tomo uma dose de Jesus na veia e fico anestesiado da dor. Não, Jesus não é anestésico, neste sentido. Normalmente a sociedade de hoje foge do sofrimento, foge da sua vida, não carrega a vida com o peso que ela tem, não entra na história que Deus lhe deu para viver. E foge. Nós fugimos no futebol, na televisão, no carnaval, não sei, na busca do dinheiro, na busca do prazer, no afeto. Quero escapar. Tanto é assim, Jesus dizia ontem no Evangelho, aquele que o Pai atrai vem a mim. Mas como que pode atrair-me? Se aquilo que o Senhor apresenta, como pode ser atrativo? Se é a cruz? Se é o mistério da cruz? Do sofrimento? Não. Como é que algumas igrejas atraem as pessoas? Olha, vem aqui e pare de sofrer, não sofra, e Deus vai te dar tudo, vai te dar dinheiro, prazer, você não terá sofrimento, não terá dor, não terá dificuldade. E a igreja fala para você de não esvaziar-se de si mesmo, ser o último, de morrer a si mesmo pelo outro, de carregar a cruz de cada dia. Como pode carregar a cruz de cada dia ser atrativo? Por isso Jesus diz, comer a sua carne. Jesus é aquele que entrou na história, assumiu todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, sabe aquilo que a gente sofre. O demônio como que apresenta na segunda tentação a Jesus? Olha, como você pode salvar a humanidade com esta história que o teu pai te deu? Com esta vida, filho de carpinteiro, sem dinheiro, sem exército, não estudou em escola rabínica, quem vai te dar valor, vai te escutar? Você é um Zé Ninguém. Faz algo espetacular. Não aceite esta tua vida como ela é. Peça a Deus que faça um milagre. Sobe em cima do templo de Jerusalém, tu te joga, os anjos te pegarão pela mão, todo mundo verá o espetáculo, e aí será mais fácil fazer a sua missão. E Jesus não aceita esta tentação. Se esta foi a história e o caminho pelo qual o Pai me deu para salvar, e dentro dessa história a cruz, o sofrimento, então é melhor que o meu Pai me deu esta história, esta vida, para que eu de verdade coma o pão da felicidade, beba a bebida que sacia a minha sede. A minha fome é da vontade do Pai. E este é o alimento que deveria ser o meu e o teu, a vontade de Deus, a vontade do Pai. E onde eu como este alimento, não fugindo da história, carregando o peso que a vida tem. Hoje há uma juventude que não sabe sofrer, é infantil. E por infantilismo vive a vida fútil, não sei, superficialmente, não tem profundidade, busca o prazer pelo prazer, não sabe sofrer, não sabe morrer, por isso os casamentos não duram tanto, por isso é muito difícil um pai morrer para o seu filho, terceiriza a educação, mantém os filhos ocupados porque ele não tem capacidade de morrer pelo filho, perder a vida para educá-lo, para corrigi-lo, para... Claro, mantém ele ocupado em um monte de coisas, que é diferente de morrer para educar, dar limites, dar valores àquela criança. Ou seja, não é tão simples, hein? Por isso, quando Jesus fala de comer a sua carne, beber o seu sangue, fala de nós comermos, entrarmos na história, na nossa vida, e ali Deus aparecerá com o seu Espírito da ressurreição, para que eu tenha este alimento que me dá vida, e a morte já não tem poder sobre mim, e posso crescer da fé, amadurecer, e ter um alimento que me ajude a entrar na morte e não morrer, viver como um ressuscitado, carregar o peso da vida, sem murmurar, sem reclamar, ter a experiência da ressurreição. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida e na minha. Espero que a gente sempre coma deste alimento que nos ajuda, nos sacia e nos dá força na nossa caminhada. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos ajuda hoje. Ajuda-nos a não nos escandalizarmos do sofrimento, da dor, das dificuldades, mas saber que tu é aquele que nos dá este alimento que nos ajuda a caminhar em meio à morte e não morrer. Ajuda-nos de verdade a acreditar hoje nesta palavra
que ela seja para nós de verdade palavra de salvação. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, de que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.